Em C Sharp, existem vários tipos de variáveis, vários tipos de dados. Existe o string, que representa uma cadeia de caracteres. Ele serve para armazenar, por exemplo, nome de pessoas, endereço, descrição de produtos, coisas que não têm um valor numérico, é apenas literal. Também temos os tipos numéricos, e os tipos numéricos se dividem em dois grandes grupos. Os numéricos integrais, que são os números inteiros, e os numéricos de ponto flutuante, que são os que têm casas decimais. Hoje, nós vamos falar dos tipos numéricos integrais, dos inteiros. Existem vários tipos de inteiros em C Sharp. O S-byte, que é o signed byte, ele pega a faixa de números de menos 128 até 127. Já o byte é o mesmo que o S-byte, só que ele não é sinalizado. Ele vai de 0 a 255. E ele não tem números negativos. Então, o maior número que pode representar no byte é o 255, e o menor é o 0. Já no S-byte, o menor é o 128 e o maior é o 127. Depois nós temos o short e o short, o int e o int, o long e o long. O short é o sinalizado. Então, ele vai de menos 32.768 até 32.767. O short é de unsigned, significa não sinalizado, ou seja, não tem negativo. Ele vai de 0 a 65.535. Já o int, o sinalizado vai de 2.147.483.648 até esse número aqui. Se ele não tiver sinalizado, ele vai ter um número maior. O long já é esse número absurdo aqui, que eu não sei nem como fala ele. E quando ele não é sinalizado, ele dobra de tamanho. Aí você me pergunta, poxa, então por que eu já não uso o long? Já que ele comporta uma faixa de número bem mais ampla. Porque eles também consomem memória de maneira diferente. O byte, ele ocupa 1 byte para cada variável. Se eu armazenar o número 255 numa variável byte, ele vai ocupar 1 byte. Se essa mesma variável for short, ele vai ocupar 2 bytes. Mesmo armazenando o número 255, se já for uma variável long, ela vai ocupar 8 bytes, 8 vezes mais do que o byte, para armazenar o mesmo número. Então, eu uso de acordo com a necessidade da aplicação. O byte e o int são os dois mais usados, os dois tipos mais usados. Os tipos integrais, eles não aceitam decimais. Tem que ser número inteiro. Não aceita 10,35, por exemplo, que isso é um número decimal. Ele não vai aceitar. Vamos para um exemplo prático. Eu iniciei um aplicativo da console, .NET Core, e vamos agora então fazer os testes aqui. Primeiro vamos criar uma variável byte. Se eu colocar aqui 200, está normal, ele só está falando aqui que essa variável não está sendo usada, porque eu acabei de criar. Mas se eu colocar aqui, ó, 256, ele já vai dar um erro. O valor de constante 256 não pode ser convertido em byte. Por quê? Porque o byte só vai até 255. Se eu tivesse aqui, em vez de um byte, short, ele não teria problema. Se eu colocar aqui um valor de 50.000, ele vai dar um problema. Por quê? Porque o valor short, o tipo short, ele não pode aceitar um número 50.000. Ele só vai até 32.767. Então eu tenho que saber escolher essa variável. Escolher o tipo dela. Se ela fosse aqui int, ela ia funcionar normalmente. Uma outra coisa que nós precisamos ver é isso daqui, ó. Digamos que ela é aqui short.
e ela tem 30 mil. Aí vamos pegar aqui a variável U short. E ela vai ser o Y. Aí eu vou colocar assim, ó, Y é igual a X menos 40 mil. Isso também vai dar um problema. Por que vai dar um problema? Porque o short não aceita negativo, e aqui vai dar um resultado negativo, vai dar menos 20 mil. Então você deve ter muito cuidado com o tipo que você escolhe de variável para usar dentro do seu aplicativo. Por quê? Porque pode dar uma confusão e o programa pode dar pau. O programa pode dar erro, pode não rodar. É muito comum usar o int para representar números maiores e o byte para números menores. Mas não é correto. O correto é usar cada tipo onde é necessário. Por exemplo, a idade de uma pessoa pode ser representada no byte. Não precisa nem de um short, muito menos de um int. Agora, vamos supor, a quantidade de produto vai depender, né? Tem aplicações que 255 vai dar. Tem aplicações que 32 mil vai dar. Tem outras que não, que vai precisar muito maior. Precisa de uma faixa, né, muito maior, muito mais ampla. Por que eu tenho que ter uma variável do tipo numérico? Porque variáveis do tipo string, eu vou usar string aqui para você poder entender. String são cadeias de caracteres. E string está delimitado entre aspas. Se eu colocar aqui 30 e eu colocar aqui outra string y igual a 20, se eu mandar imprimir aqui na tela, console, x mais y é igual a, e vou colocar aqui, x mais y. Isso aqui eu vou somar. Fecha aqui, ponto e vírgula. Eu vou rodar aqui, ó. Então é 30 mais 20, deveria dar 50. Então veja, x mais y deu 30, 20. O que foi que ele fez? Ele pegou o 30 e concatenou com o 20, não somou. Então o string não serve para você fazer operações aritméticas, vai fazer conta. Então, se aqui fosse um int, por exemplo, aí não poderia estar entre aspas, porque é um número e não é mais um string. Então veja, agora está como inteiro, como número. Se eu executar isso daqui, do mesmo jeito, só mudei o tipo da variável. Agora, x mais y é 50. Por quê? Porque as duas variáveis, elas são inteiras. E aqui está somando uma com a outra. Esse aqui já está concatenando. Concatenando o quê? O resultado de x mais y, que é 50. E ele colocou aqui 50. Esse mais aqui está só concatenando. Enquanto que esse mais aqui está fazendo uma operação aritmética, uma soma de x mais y. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal para receber as notificações.